não é uma escolha, é uma necessidade. Diga glória a Deus. Lê comigo: o perdão não é uma escolha, é uma necessidade. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Mateus, capítulo 18, no verso 23. Nós vamos falar sobre perdão hoje. Amém? Já olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: me perdoe. Fala para ele. Amém? Nós precisamos perdoar sempre uns aos outros. É ou não é? Nós sabemos que a caminhada da fé não é fácil. Nós sabemos que quando a gente assume um compromisso com Deus de estar na igreja, vai ter pessoas às vezes da nossa própria família que vão se levantar contra nós. É ou não é? Mas nós temos que estar sempre perdoando uns aos outros. Amém? Levanta a sua Bíblia sentado mesmo. Meu Deus, fala conosco através dessa palavra, que não venha ser eu a falar, mas que venha ser o Senhor me usando como canal de bênção para abençoar a vida de todos. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Diz assim, Mateus capítulo 18, no verso 23. Por isso, o reino do céu é semelhante a um rei, acharam aí? Que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto ele possuía, e que a dívida fosse paga. Olhe para mim, só para você entender. Uma dívida que precisa vender o marido, a esposa e o filho, é uma dívida muito alta. É ou não é verdade? A dívida que aquele homem tinha era uma dívida muito alta. Aí vamos continuar para você entender. Então, 26, o servo prostrou-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagar." E o senhor daquele servo, compadecido, mandou o quê? Embora, e perdoou a dívida. Olhe para mim, esse homem somos nós, representa cada um de nós pecadores. Jesus, ele perdoou as nossas dívidas, os nossos pecados. Quando a gente entra na igreja, que a gente aceita Jesus, os nossos pecados são o quê? Perdoados. Quando eu confesso Jesus, os meus pecados são perdoados. E eu passo a viver uma nova vida. Ah, pastor, não é bem assim. Se não fosse bem assim, nenhum de nós estaríamos aqui. Se a gente tivesse que pagar por todo o pecado que a gente já cometeu, a gente não estava de pé. A Bíblia fala que a gente está de pé, o motivo de nós estar de pé são as misericórdias de Deus. Então todos nós precisamos dessa misericórdia. Então aquele homem, ele tinha uma dívida que, humanamente falando, naquele momento era impagável. Ele tinha que dar a esposa, os filhos e a vida dele para pagar aquela dívida. Mas ele pediu perdão para o seu senhor, e o senhor dele se compadeceu e perdoou a dívida, mandou que ele fosse o quê? Embora. Mas vamos ver o que aconteceu. Olha só, 28. Saindo, porém, aquele servo, aquele que foi perdoado, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Olha só, o que o servo devia para ele nem se comparava com o que ele devia para o senhor dele. E ele tinha sido o quê? Perdoado. Aí diz assim, olha só, meu Deus do céu. E agarrando, o sufocou, dizendo: "Paga-me o que me..." Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagar." Você vê que o conservo dele fez a mesma coisa que ele fez. Ele pegou, ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida, e ele foi para a pessoa que estava devendo e fez o quê? E cobrou aquela pessoa. É o que nós fazemos quando a gente julga o próximo. É o que a gente faz quando a gente não perdoa aquela pessoa que nos fez mal.
Perdoar é uma coisa que não é, como a gente colocou lá no título, não é uma escolha, é uma necessidade. E eu vou provar para você na Bíblia que perdoar é necessário. Quem quer ser salvo, diga amém. Então você tem que perdoar. Diga glória a Deus. Aí diz assim, meu Deus do céu, no 30, ele entretanto não quis, antes indo, lançou na prisão até que saudasse a sua dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-lhe muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e disse: servo, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda. Aí diz assim no 35, assim também, olha só, assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoar cada um o seu irmão. Às vezes nós falamos que perdoamos, mas de fato, de verdade, ainda não houve o quê? Não houve um perdão. Às vezes a pessoa fala que perdoou, mas ela fica triste quando vê a pessoa vencendo. Ela fala da pessoa, ela defama a pessoa. É ou não é verdade? Acontece ou não acontece? Então, nós temos que ter sempre muito o quê? Muito cuidado. Nós precisamos entender que nós somos perdoados de uma dívida impagável, que é os nossos pecados. Todos nós nascemos pecadores, ou não? Todos nós já erramos. E da mesma forma que um dia a gente já errou, que um dia a gente já pecou, a gente tem que perdoar. Tem pessoas dentro da igreja com a vida amarrada porque não libera perdão. Tem pessoas dentro da igreja com a vida amarrada. Por quê? Porque ela sabe, ela tá ali ranzinza, desculpe a palavra. Mas ela fala, não, fulano fez mal para mim, então essa pessoa vai ter que ter uma vida, ele vai ter que pagar. Não é você nem eu que somos o juiz disso. É Deus que sabe. Porque as pessoas podem ter errado contra a gente e ter havido na vida dela um arrependimento. E quem define se ela vai pagar ou se não vai pagar é quem? Aquilo que a gente planta, a gente o quê? Colhe. Mas quantas dívidas a gente foi perdoado? É ou não é verdade? Quantas coisas que a gente já fez na nossa vida que não era para nós estar aqui hoje, mas nós estamos pela misericórdia de quem? Então perdoar é necessário. Amém? Quer ver? Vamos lá em Mateus, capítulo 6, no verso 9. Mateus 6, 9. Mateus 6, 9, para você entender a questão do perdão. Mateus 6, 9. Olha o que diz no livro de Mateus 6, 9. Posso ler ou não? É a oração que todo mundo conhece. Portanto, vos oreias assim. Vamos lá. Pai nosso que estais, santificado seja o teu, venha a nós o teu, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. O que está escrito aí? Assim como nós aos nossos devedores. Olha aqui como é perigosa essa oração, né? Se a gente for olhar, perdoa as nossas dívidas assim como nós, mas foi o que Deus ensinou. Jesus que ensinou isso, e a gente ora sempre, por isso que às vezes a nossa vida está amarrada, por isso que a vida da pessoa não vai para frente, porque todo mundo que está magoado tem razão, você está entendendo ou não? Aí diz mais assim, ó, e não os deixei cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para... Aí no 14 diz, porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Diga graças a Deus. Mas,
Diz assim no 15: se porém não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará a vossa ofensa. Então perdoar não diz respeito ao que eu quero fazer, eu não quero, mas eu tenho que perdoar. É ou não é? Porque se você esperar querer perdoar, olha, é difícil, perdão é difícil. Quem já teve mágoa? É muito difícil perdoar. O pior ainda, quando é mágoa, é daquela pessoa que você vê ela todo dia. Eu já tive mágoa do meu pai, para você ter uma ideia, e é muito difícil perdoar. É muito difícil. Às vezes tem mulheres que a vida não vai para frente, que ela não perdoa o marido porque ele fez, o marido não perdoa a mulher no que ela fez. É que às vezes talvez falta uma atitude do casal, uma atitude da pessoa, e entender que nós temos que fazer o quê? Nós temos que perdoar. Nós temos que colocar a nossa vida na mão de quem? De Deus. E não é porque eu quero, obediência não tem a ver de eu fazer só o que eu quero. Obedecer, naturalmente, eu vou fazer muitas coisas que eu não quero fazer. É como aquele filho que obedece o pai, obedece a mãe, ele vai ter que muitas vezes dormir chorando, porque ele quer fazer alguma coisa, mas o pai e a mãe dizem, você não vai fazer isso. E aí ele dorme chorando, ele fica triste. Às vezes, para obedecer, você vai entristecer você, mas você vai ganhar com Cristo. Diga glória a Deus, você vai ganhar com o Pai. Então hoje Deus tocou no meu coração muito forte de falar sobre mágoa. Tem muitos irmãos dentro da igreja magoados. Olhe para esse irmão que está do teu lado e fala, não é você não, né? Fala para ele aí. Mas tem muito irmão magoado. Esses dias mesmo a irmã falou para mim, pastor, eu não gostei que o senhor falou no altar sobre filho, eu não gostei. Eu morro pelos meus filhos. Gente, você não tem que morrer por ninguém. Jesus já morreu por nós. Aí a mulher falou, não, eu morro pelos meus filhos, porque a senhora não tem sabedoria de Deus. A senhora tem que orar pelos seus filhos, tem que, sabe, dar do bom e do melhor, mas tudo com cautela, para ensinar teu filho a crescer e ter responsabilidade. Aí conversa vai, conversa vem, a mulher falando, ai pastor, pois é, os meus filhos sempre teve pessoas que odiaram. Tem o meu filho, coitado, mataram o guri e botaram a culpa nele, ele está lá preso. O que você acha? Às vezes o filho engana a mãe, é ou não é verdade? Não, gente, tudo que eu falo aqui é para o teu bem. Às vezes dói ouvir, eu sei que dói. Dói, quando você vai abrir os olhos de alguém, é doloroso abrir os olhos de alguém, é ou não é verdade? Mas você precisa entender que tudo que eu falo aqui é para você ser uma pessoa melhor. Libere perdão. Fulano prejudicou meu filho, ele saiu lá do serviço. Não foi fulano que prejudicou. Foi o inimigo que entrou naquela pessoa para tentar contra a vida dele, para prejudicar. Então você ore por ele. Porque o nosso inimigo não são pessoas. Diga, o meu inimigo não é pessoas. O nosso inimigo é os principados e potestades que agem na vida de pessoas. Então você tem que orar. Quando você aprender ganhar, batalhar suas lutas da maneira certa, com certeza a sua vida vai ser muito abençoada. Coloque Hebreus lá para nós, aquele versículo de Hebreus lá, só para me mostrar para as pessoas aqui, em nome de Jesus. Gente, nós temos que estar em paz. Diz assim, seguir a paz com todos. O que é seguir a paz com todos? É estar em paz com todo mundo. Tinha um dia um homem que morava numa casa e ele estava sentado na frente da casa dele. E o vizinho da direita e o vizinho da esquerda estavam brigando. E aí eles começaram a brigar e se xingaram, se ameaçaram, fizeram, aconteceram. E aquele homem sentado na frente da casa dele com a esposa. Aí o vizinho da direita falou, você vê se pode, rapaz. Olha o que esse cara falou, não sei o que, bababá e bababá. Ele falou pro vizinho da esquerda, você tá certo. Aí o vizinho da esquerda entrou, veio o vizinho da direita e falou assim, poxa vida, você viu esse cara aí que não sei o quê? Ele falou pro vizinho da direita, o quê? Você tá certo. A esposa dele falou assim, olha meu amor, você não tem opinião? Você falou que um estava certo e o outro estava certo. Ele olhou para a esposa e falou, você também está certo. Porque às vezes é melhor você não dar opinião e ser feliz do que você entrar numa briga que não é tua. Você tem que andar em paz com todo mundo. E a santificação. Siga a paz com todos e a santificação,
que sem a qual ninguém, diga ninguém, verá a Deus. Próximo versículo. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, né? Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque às vezes a pessoa tem alguma coisa contra alguém e dela começa lá no serviço. Pô, fulano está pegando no meu pé, Beltrano está pegando no meu pé. E aí ela começa a fazer brotar aquilo dentro dela e vira uma raiz de amargura. E aí daqui a pouco todo mundo está olhando aquela pessoa com maus olhos. Então hoje, nessa noite, eu quero fazer uma oração para você perdoar. Pastor, eu tenho mágoa do meu avô, eu tenho mágoa da minha avó, eu tenho a mágoa de fulano, eu tenho a mágoa de Beltrano, eu tenho mágoa do meu vizinho, não sei de quem é. Se a pessoa está viva, você vai se esforçar e vai pedir perdão para essa pessoa. Dói, mas é necessário. Ah, pastor, eu não vou pedir perdão. Então, eu já quero adiantar para você. Você vai ficar toda a tua vida na igreja e vai perder a tua salvação. É triste isso, mas é verdade. Um dia você vai olhar e vai dizer assim, poxa vida, por que eu perdi a salvação? E Deus vai falar, porque você representou dentro da igreja ser de Deus e não era. Porque quem é de Deus perdoa, ainda que a pessoa te fez, não importa o que ela fez. Agora nós temos que entender que perdão é uma coisa, trazer certas pessoas para a nossa convivência é outra. Às vezes tem pessoa que age, sabe, de má fé com a tua vida e você vai colocá-la dentro da tua casa. A tua casa não é rodoviária para estar um monte de gente lá dentro. A tua casa, você tem que ter dentro da tua casa, você tem que entender. Um dia o irmão falou para mim assim, pastor, quando que eu vou lá na tua casa? Vem assim para mim. Eu falei, irmão, eu nem senti no coração de te levar. Tem irmãos que eu quero levar que eu ainda não consegui. Ele olhou, mas por quê, pastor? Eu falei, porque você não está nem bem com Deus ainda. Eu vou colocar você dentro da minha casa mal com Deus. Você não consegue se definir no teu casamento, na tua vida, com a tua família. Como que eu vou trazer você para o meu convívio? Daqui a pouco a pessoa está mal e vai encostar na gente, vai fazer o que com a gente? Vai apodrecer, não tem a laranja? Tem ou não tem? A laranja podre, colocar dentro de um cesto de laranja boa, acontece o quê? Isso é beabá de escola. Apodrece as outras. Tem gente que não dá para você trazer para o teu convívio, porque às vezes o coração da pessoa é má. A pessoa às vezes é mentirosa, a pessoa é invejosa, é ou não é verdade? Tem gente que, olha, pastor, mas o senhor não tem amigo, meu maior amigo é Deus, e o meu segundo melhor amigo é minha esposa, que são pessoas que eu posso conversar, e tenho conhecidos, muito conhecidos, mas eu tenho poucos amigos. E por que eu tenho poucos amigos? Porque tem gente que contamina você com a conversa. As más conversação corrompe os bons costumes. É na verdade. Eu conheço pastores que não dá para conversar, que é pior do que não sei o que. Conheço pastores, gente. Pastores que quando me liga é bomba. Sabe, me ligou, eu falei, não vou nem atender. Ah, eu quero falar contigo uma coisa aí, não sei o que. Outro dia eu falei, pô, vai cuidar da tua vida, rapaz, vai procurar o que fazer. Porque o homem quando pega para ser fofoqueiro é pior do que mulher, é ou não é? Eu falei, eu não tenho tempo para isso. Hoje eu estava fazendo a minha agenda com a minha esposa e eu vi como o meu horário está, sabe? Eu tenho muita coisa que eu faço o dia inteiro. Eu tenho muita coisa. Não é fácil. E depois, quando eu terminei de fazer a lista, eu lembrei, meu Deus, tenho mais esse curso que eu estou fazendo. Eu procuro ocupar minha mente, ocupar minha cabeça. Agora imagine eu parar para ouvir um pastor, porque fulano fez isso. Eu não tenho esse tempo. E se Jesus volta na hora que a gente está falando isso no telefone? É ou não é? Então nós temos que entender, perdoe quem te fez mal, mas tem gente que não traz para a tua vida de jeito nenhum. Eu vou lá falar com meu ex-marido, deixa para lá, esse ex deixa para lá. Perdoe ele orando por ele, não vá fazer besteira. Não vá, meu ex me ofereceu uma carona, não faça isso, não entre nesse carro. Não entra, se valoriza mulher, se valoriza homem. Eis que tem muita amizade, vai dar ruim, e daqui a pouco alguém vai estar insatisfeito com isso. É ou não é verdade? Tem que ter postura. Se separou, amém, vai cada um para o seu lado e pronto. Porque um casamento verdadeiro não há separação. O que tem separação é esse ajuntamento que está havendo hoje.
Porque casamento não há separação. Casamento não há. O que há é quando as pessoas não se conhecem, mal se conhecem, vão morar junto, bora. Não tem a bênção de Deus, não tem a oração. Porque o relacionamento, como que ele começa? Você que é solteiro, orando. Ore pela pessoa, porque às vezes você vai colocar uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que vai destruir tua casa, vai destruir tua família. Cuidado, gente. Toma muito. Então você tem que orar. O namoro cristão começa com oração. Depois que vocês estão orando e Deus confirmou, chega para o pai, chega para a mãe, vai lá, pede a mão da pessoa. Namoro cristão, um não fica dormindo na casa do outro antes de casar. Não tem essa, não. Aí a pessoa está lá. Não tem estrutura nenhuma, não orou, aí já estão dormindo juntos, vai dar errado, meu irmão. Não tem como dar certo uma coisa que começou todo o quê? Errado. E aí os casais estão casando hoje falando assim, vamos ver se vai dar certo, vai dar errado. Casamento não é isso. Então hoje eu quero fazer uma oração para você que diz assim, pastor, eu preciso perdoar. Eu sou sincero, eu não perdoei não. Eu tenho ódio de alguém, eu tenho uma raiva de alguém. Olha, eu falo que não tenho, mas quando eu vejo a pessoa me dá até gosto de ferrugem na boca. Tem ou não tem? Tem. Verdade. Tem. Pela tua família, você já vê o que você tem que lutar. Fica de pé no seu lugar. Se a tua família é uma família de pessoa braba, você tem que lutar contra a brabeza. Se a tua família foi uma família que ninguém teve casamento, você vai ter que lutar contra isso. Se a tua família é uma família que vivia, às vezes, na miséria, você vai ter que lutar contra isso. Porque, infelizmente, às vezes a nossa mente fica cauterizada.